Senhoras e senhores, autoridades presentes, demais convidados, bom dia. Iniciamos neste momento o segundo dia de atividades do primeiro Seminário Internacional Participação Cidadã, Gestão Democrática e as Cidades no Século XXI. O objetivo do evento é debater o atual cenário democrático, refletindo sobre valores e comportamentos, assim como identificando as tensões e os alcances da ação coletiva no desenvolvimento das nossas cidades. Identificar desafios e desenhar caminhos e perspectivas sobre o papel da participação cidadã em São Bernardo do Campo, no Brasil e na América Latina. Para dar as boas-vindas deste segundo dia de seminário, convidamos ao palco o prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Luiz Marinho. Bom dia! Sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas. Cumprimentar a todos, amigos e amigas, companheiros, companheiras. Nosso agradecimento de coração a cada um de vocês aqui presente. Casa daqui a pouco está lotadinha, imagino eu. Mas se transbordar, tem lugar lá embaixo, tem lugares lá embaixo. Já tem gente lá embaixo no telão? Então, os nossos cumprimentos a quem estiver aí no telão. Receba o nosso abraço, sejam bem-vindos também. Prazer enorme estar recebendo cada um de vocês aqui neste sábado. Mais tarde teremos a presença de duas grandes lideranças, referência, não somente para a América Latina, duas grandes figuras, para mim, grande referência, tanto o presidente Mujica como o presidente Lula, além de amigos, grandes referências. Na verdade, eu fui ministro do Lula por duas pastas, mas nunca me relacionei com ele como chefe. O Lula sempre foi, primeiramente, um grande companheiro e uma grande liderança. É nessa situação que eu me relaciono com o presidente Lula e o presidente Mujica também, uma grande referência, imagino, para toda a militância de esquerda deste país. Então, queria aqui registrar isso, não sei se depois, na presença deles, eu vou ter coração para registrar assim, então estou aproveitando a ausência deles para registrar aqui com vocês. Eu queria, ao dar as boas-vindas a vocês, cumprimentar aqui o ministro Arthur Chiuri, que acaba de chegar. Queria cumprimentar aqui os nossos vereadores presentes, o vereador Clóvis Ferrarese, eu vi aí também vereadores de Diadema, vereadores de Santo André, parece que o prefeito Grana deve chegar daqui a pouco. Está aí já? E o que está fazendo que não vem para o plenário? Está fumando, deve estar fumando. Vou entregar os maus hábitos. Acaba de chegar a deputada Ana do Carmo, o deputado Luiz Fernando também acabou de sentar ali. Quando eu veio falando do Grana, ele correu sentar. Então, o deputado Barba deve chegar também daqui a pouco, onde esteve aqui conosco. Prefeito Grana, bem-vindo, querido. O prefeito Donizete me disse ontem à noite que ele tem uma agenda agora, lá em Mauá, mas deve chegar aqui por volta das 11h30, meio-dia, enfim. Deve pegar um finalzinho aqui. Quero cumprimentar, ontem eu esqueci de cumprimentar um amigo, companheiro, irmão, meu vice-prefeito Frank Aguiar, presente. Cumprimentar e agradecer todos os nossos secretários, secretárias, equipe de governo, gestores, os protagonistas aqui presentes, presidente do PT, Braz Marinho, enfim, Laerte Diadema também presente, eu vi aí o Maninho, o Zé Antônio, enfim, vários companheiros, amigos e amigas aqui. Quero também
Cumprimentar o Antônio Amaral, que vai ser o nosso protagonista palestrante daqui a pouco. A Maria Gonçalves, também protagonista palestrante. O Pedro da Costa, também protagonista palestrante. O Vitor Arroio, coordenador do projeto e da publicação do livro aqui, que será lançado, junto com a Nilza, que coordenou todo esse trabalho. A Nilza de Oliveira, nosso secretário de Orçamento, Planejamento Participativo, que vai participar aqui da mesa seguinte. Enfim, os colegas, amigos, companheiros das universidades, das entidades religiosas, que cometeu o Padre Beto ali com muita satisfação. Padre, bem-vindo, viu? Obrigado pela presença e o sempre carinho e apoio. Os colegas da imprensa, os convidados, enfim. O lançamento do memorial, quero lembrar de novo, registrar, vai que eu esqueça depois. No dia 1º, nós vamos lançar, o presidente Lula vai lançar, Instituto Lula, o Memorial da Democracia, né, no Sindicato Metalúrgico do ABC, a partir das 18 horas. Então, queria, desde já, convidar a todos vocês. Nós estaremos lá para esse dia. Ontem nós tivemos um dia bastante rico em todos os sentidos. As mesas de debates que proporcionaram uma reflexão coletiva que um mundo diferente é possível. Imagino que cada um de nós, todos os dias, quando levantamos, refletimos, buscamos refletir qual a nossa atuação nesse dia e qual a nossa contribuição nesse processo. E creio que ontem foi um dia muito rico nesse sentido. As apresentações culturais, mais uma vez, quero agradecer e parabenizar a todos e a todas por terem aceito o nosso convite e, acima de tudo, dado uma grande contribuição para esse seminário internacional ficasse mais leve e mais participativo, pois são talentos da nossa cidade que se comprometeram integralmente e deram um show de cidadania, não é verdade, pessoal? E sem cachê. Todos participaram aqui. Quero comentar a Fátima, esposa do prefeito Grana, também aqui presente. Bem-vindo, Fátima. O Gilney, nosso superintendente da Caixa. A Caixa que a gente dá muito trabalho para eles, mas eles dão muito trabalho para nós, né, Grana? Os colegas da Caixa, meus cumprimentos. E as apresentações culturais, mais uma vez, creio que essas apresentações realizadas por essa companheirada que estão aí lutando no dia a dia para se transformar como artista, enfim, é um motivo aí de muita satisfação. Peço a vocês uma grande salva de palmas a todos eles que colaboraram aqui. A partir da discussão sobre participação cidadã, cidades e insurgências urbanas, foi possível apreender que as cidades é a confluência do lugar de se viver, de produção, de apropriação de riquezas e de grandes complexidades. Creio que ontem nós tivemos a possibilidade de refletir muito sobre isso. As disputas estratégicas são mais complexas, mas a cidade é o espaço privilegiado do projeto de desenvolvimento. Creio que essa é uma outra conclusão importante do debate do dia de ontem. Ao mesmo tempo, fica evidente que precisamos reinventar os processos participativos, entender o lugar das novas tecnologias, os novos trabalhos. Creio que, assim como na vida, que a gente levanta, a gente nasce, chora, gatinha, aprende a andar, aprende a falar, e depois os vários processos, das várias fases da vida, também deve ser esse exercício sempre da inclusão de homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, enfim, as várias fases neste processo da nossa cidade, das cidades, dos estados do país. Creio que esse processo participativo, esse processo de participação
é sempre necessário uma reflexão da reinvenção de como nós podemos, a cada dia, estar trazendo, estar despertando o interesse da sociedade, da população em participar. As novas tecnologias, novas técnicas, enfim. Eu creio que é um desafio para todos nós. Eu queria mesmo, mais uma vez, agradecer a presença de vocês nesse debate. Os laços familiares e os vínculos sociais se modificaram e muito. Portanto, cada cidadão, cada cidadã precisa ser partícipe e recuperar a solidariedade e o sentimento de comunidade. Muitas vezes a gente se apega em polêmicas até bobas, né? E creio que esse processo do papel da família, o papel da comunidade é fundamental também nesse processo. Os desafios e perspectivas da participação nesse século são muitos e estimula a buscar inovação metodológica na gestão pública. Precisamos de um choque de participação. Quanto mais participação, melhor. Eu, como sou gerado para a vida pública, política, participação, posso me considerar um filho da participação no processo da minha vida ao longo de todas as fases, desde lá da juventude. Enfim, queria aqui partilhar isso com vocês. No projeto democrático, a participação significa partilha de poder entre governo e sociedade civil. E partilha de poder significa não somente deliberar em torno dos investimentos, dos encaminhamentos, mas também a partilha da corresponsabilidade, da responsabilidade. Muitas vezes se fala em direitos, a produção de direitos, reconhecimento de direitos, mas junto com direitos tem deveres, tem obrigações, tem um processo de qualificação, de capacitação, de entendimento de como trabalhar as várias divergências, os vários problemas, os conflitos. Quando você introduz uma ciclovia, como trabalhar isso, ciclovia com o carro, com o pedestre, a ausência do respeito ao pedestre. Muitas vezes você observa esse processo na cidade, nas várias cidades, mas também a ausência de colaboração, muitas vezes, do próprio pedestre, né? Tem responsabilidade de todo mundo nesse processo, enfim, creio que é um aprendizado muito grande. Não existe participação cidadã sem conflitos. Isso deve ser administrado, resolvido através de consensos possíveis. A busca do consenso, ela sempre é uma necessidade na sociedade, mas nem sempre consenso é possível, portanto, é preciso normas, jeitos, diretrizes, regulamentos, limitações para poder administrar a ausência dos consensos. Mas o consenso sempre é um objetivo, a busca, em especial, quando a gente se propõe a fazer um governo com participação, um governo que a gente busca corresponsabilidade junto à sociedade civil. Agora, o maior desafio que todos nós temos que superar é a luta entre o individualismo e o coletivo. O individualismo colocado de forma exacerbada, em especial pelos meios grandes, as grandes mídias, o show mediático, o massacre mediático do dia a dia, enfim, nós estamos vivendo uma fase onde a grande mídia, ela não informa muitas vezes ela desinforma, ela não constrói, ela destrói, e muitas vezes uma situação fica, vários momentos, onde você tem pessoas, lideranças importantes, ela é massacrada por meses, depois chega à conclusão que aquela pessoa é inocente, e a inocência vem no rodapé da página quando vem. Era preciso também recuperar a imagem de gente destruída ao longo do tempo de forma injusta. Isso nós estamos assistindo
cada vez mais presente. Então, a irresponsabilidade da grande mídia é um grande fato. Ontem foi falado aqui em uma das mesas o papel da comunicação e o papel maléfico que muitas vezes a comunicação empreende na vida da sociedade brasileira. Então, eu queria aqui registrar também essa minha reflexão sobre o papel dos meios de comunicação, da grande irresponsabilidade, muitas vezes, que eles acometem nas nossas vidas. Para tanto, necessitamos reencarnar as pessoas e os gestores. A radicalização da democracia passa por um desprendimento das suas próprias ideias, abertura para pensar diferente. Isso é fundamental nos dias de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade ao Seminário Internacional. Vamos discutir o projeto Protagonistas da Participação e vamos finalizar com a importância da participação cidadã na América Latina, na mesa seguinte, com o presidente Lula e com o presidente Mujica. Quero desejar a todos, de novo, cumprimentar os colegas, os amigos, os companheiros que estão lá no telão, lá embaixo. Sinta-se bem-vindos aqui a esse seminário e quero de coração, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês. Bom trabalho. Para a composição da terceira mesa redonda deste evento, com o tema Projeto Protagonista de Participação, Emergência de Saberes, Ações Anticíclicas e Novas Propostas, convidamos as seguintes autoridades. Médico sanitarista, doutor em Saúde Coletiva pela Unifesp e atual ministro da Saúde desde 3 de fevereiro de 2014. É pesquisador nas áreas de Gestão e Planejamento em Saúde. Foi conselheiro de renomadas instituições e consultor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi secretário de Saúde de São Vicente de 89 a 93 e do município de São Bernardo do Campo de 2009 a 2014. Hoje será o moderador da terceira mesa redonda deste seminário. Vamos receber o ministro de Estado da Saúde, Dr. Arthur Chioro. Ex-metalúrgico, morador da cidade há mais de 40 anos, retrata em pinturas o imaginário e as lendas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele conta sua história e seu amor pela cidade nas páginas do livro Participação e Protagonismo em São Bernardo do Campo. Vamos receber o senhor Antônio Amaral. Moradora da Vila São Pedro, é militante social e defensora da ressignificação do papel do protagonista na nossa cidade. Reflete nas páginas do livro Participação e Protagonismo em São Bernardo do Campo sobre o heroísmo na vila, sobre a força, a coragem e a perseverança das pessoas na cidade. Vamos receber a senhora Maria Gonçalves. Ex-metalúrgico, trabalhou ativamente no desenvolvimento da cidade, observando e participando das suas transformações, sem perder o assombro nem o otimismo pelo futuro. É um dos protagonistas cuja história é retratada nas páginas do livro Participação e Protagonismo em São Bernardo do Campo. Vamos receber o senhor Pedro da Costa. Ele é arquiteto e coordenador do projeto e da publicação do livro Protagonismo e Participação em São Bernardo do Campo. Desde 2009, partilha conosco do compromisso de aproximar a cidade real da cidade desejada. Vamos receber o senhor Victor Huerta Arroyo.
pedagoga, especialista em Ciências e Técnicas de Planejamento Estratégico Público pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo, especialista em Psicodrama pela PUC São Paulo e mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Participou de governos municipais atuando em diversas áreas, com destaque para a articulação de ações matriciais de governo, elaboração, formulação e implantação do Orçamento Participativo e do Plano Plurianual Participativo. Idealizadora desse seminário, é desde 2009 secretária municipal de Orçamento e Planejamento Participativo de São Bernardo do Campo. Vamos receber a senhora Nilza de Oliveira. Para a condução dos trabalhos dessa terceira mesa redonda, para uso da palavra, o moderador e ministro de Estado da Saúde, Dr. Arthur Chioro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me sinto muito honrado pelo convite que o prefeito Luiz Marinho me fez de ser o moderador dessa mesa. Desde que a Nilza me ligou, contando um pouco qual era o projeto, o seminário, eu imediatamente disse a ela, olha, mas eu quero ser convidado, quero participar de alguma maneira, ouvir, viver esses debates, porque é uma oportunidade ímpar de refletir sobre a democracia, sobre o protagonismo, sobre a vida em sociedade. E eu fiquei mais feliz ainda, incomodado no primeiro momento e depois desincomodado, quando o cerimonial vou chamar agora as autoridades. Aí chama o ministro de Estado. Mas quando ele chama como autoridade os três protagonistas que vão representar os protagonistas, eu disse, bom, tem tudo a ver com o que a gente está se propondo a discutir aqui nesse seminário. Vocês são, de verdade, as autoridades na construção de uma sociedade democrática e participativa. Eu quero saudar o prefeito Luiz Marinho, a Nilza, nossa secretária de Orçamento e Planejamento Participativo, o Vitor Arroio, né? Em nome do Braz Marinho, presidente do PT aqui de São Bernardo, eu quero saudar todos os companheiros, companheiras, agradecer a presença de todos os palestrantes, secretários municipais. Vou aqui saudar em nome da Odete e do Tarcísio, né, queridos amigos, companheiros, de quem eu sinto muita falta no dia a dia. Quero saudar os demais protagonistas, os deputados aqui presentes, vereadores, prefeitos, representantes, reitores, docentes, mas principalmente a população, os trabalhadores, as pessoas que estão aqui refletindo com a gente nesse ano. Quero fazer uma saudação especial também ao meu amigo Antônio Bonfatti, nosso governador da província de Santa Fé, argentino, de quem eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, né? É, de fato, muito desafiador e muito referencial à experiência que se vive naquela província da Argentina. E, antes de passar a palavra para o Vitor, que vai começar a apresentar o projeto Protagonistas da Participação, Emergência de Saberes, Ações Anticíclicas e Novas Propostas, eu queria só dizer que nós fomos descobrindo, não só no Brasil, em outros países também, mas fundamentalmente aqui no Brasil, e em particular a partir de 1989, no marco da nova Constituição, que existiam formas de participação democrática para além da democracia representativa, que não se contrapunham, não disputavam o espaço com a representação, com a democracia representativa feita pela eleição dos nossos vereadores, deputados, senadores e etc. e tal. Que era possível desempenhar, desenvolver, construir mecanismos de participação democrática direta. Na história, talvez o exemplo mais simbólico, mais característico dessa forma de participação são os plebiscitos, muito utilizado no passado. Quando a gente estuda a história da Grécia, por exemplo, era uma das formas, mas muitas comunidades tribais e muitas comunidades que foram se desenvolvendo, né, eles tinham esta característica, ainda que fortemente marcado por diferenças de classe, porque, é claro, que nessas formas de representação os escravos não tinham, né, a mesma voz, o mesmo direito. Então, a chamada democracia direta, ela já nasce marcada por diferenças e por desafios em dar voz, em dar o espaço, em fazer a inclusão de todos e todas.
E nem sempre foi assim. Mas é claro que numa sociedade de massa, numa sociedade em que milhares, em que milhões de pessoas podem e devem ter o protagonismo, é fundamental o desenvolvimento de outros mecanismos de participação que extrapole simplesmente o plebiscito, discutir numa assembleia se isto é bom ou é ruim, ou colocar em voto. E por isso que administrações municipais, administrações estaduais, particularmente do campo democrático popular no nosso país, foram construindo historicamente e aperfeiçoando no processo experiências como o orçamento participativo, o plano diretor participativo e uma experiência referencial, basilar, não é porque eu também pude participar dela, mas é porque ela tem um caráter de ineditismo muito grande, é o PPA participativo, desenvolvido a partir da experiência de gestão do prefeito Luiz Marinho, aqui em São Bernardo do Campo, e que hoje já começa também a ser uma referência e praticado em outros municípios, em outros governos, inclusive estaduais. Eu tenho acompanhado o esforço de vários governadores, o Pimentel, por exemplo, lá em Minas Gerais, já começa a desenvolver toda uma estratégia que vai se assemelhando às estratégias que foram instituídas aqui em São Bernardo. Nós temos outros mecanismos de participação que têm sido muito fortes, por exemplo, os conselhos, as conferências, o próprio governo federal nesse momento, né? Eu ontem estive, junto com a presidenta Dilma e com outros 5 ministros, fazendo o Dialoga Brasil-Ceará, né? Utilizando fundamentalmente um espaço das tecnologias de informação e porque cada brasileiro e brasileira pode participar, dar a sua contribuição, discutir o futuro do Brasil a partir de temas propostos, utilizando as ferramentas digitais. Todas essas experiências têm proporcionado um acúmulo muito significativo de práticas concretas, em que se procura dar voz, vocalizar os diferentes segmentos da sociedade e não aqueles que têm os instrumentos formais de poder instituídos, como entidades corporativas, empresariais, o controle dos meios de comunicação e que, portanto, vocalizam muitas vezes como se fossem as únicas vozes ou as vozes que falassem por todas as vozes mais diversas possíveis. Todos esses espaços são recheados de relações de poderes. No campo da micropolítica, se estabelecem profundas disputas entre os atores, os protagonistas que fazem o dia a dia. Essa experiência muito concreta, muito singela, mas, ao mesmo tempo, extremamente comprometida com desvendar os mecanismos de participação da sociedade, o protagonismo dos cidadãos e, ao mesmo tempo, as suas dificuldades, os seus desafios, é apresentada nessa mesa. Colocar em questionamento, vislumbrar os avanços e, ao mesmo tempo, os desafios, as dificuldades, é o objetivo do espaço de diálogo que Nilza, que Vitor e os nossos 3 protagonistas vão dialogar com a gente. Nós esperamos que esse momento seja, de fato, de profunda reflexão e, acima de tudo, mobilizador de cada um de nós que acreditamos que vale a pena lutar pela democracia, que vale a pena construir uma sociedade mais democrática, mais justa, mais fraterna, mas que, para isso, é fundamental dar voz e, acima de tudo, espaços de participação social, espaços em que cada um possa ser, de fato, protagonista da sua vida e, acima de tudo, da vida em sociedade. Então, eu queria passar para o Vitor, para ele poder fazer a apresentação para a gente, inicial, que vai dar o início do nosso debate na nossa mesa. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, Nilza. Obrigado, Dona Maria, Dom Pedro. Obrigado, seu Antônio. Em nome de vocês, obrigado a todos os Antônios, a todas as Marias, a todos os Pedros, né, dessa nossa cidade, desse nosso Brasil. O nosso muito obrigado também àqueles que não desistem, né, aqueles que acordaram cedo hoje, né, ao
prefeito, às autoridades que estão aqui conosco, né? Aos artistas, aos poetas, né? Obrigado aos jovens de todas as cidades, aqueles que acertam, aqueles que erram querendo acertar, e principalmente aqueles que resistem, né? Que estão na trincheira, na esperança, e que buscam deixar como legado aqueles que virão, né? Não necessariamente a vitória, não necessariamente a perfeição, mas o exemplo, né? De que a vida se vive no momento presente e é um caminho, né? Eu me sinto muito satisfeito. Para mim, esta é uma mesa, sinceramente, muito inovadora, né? Gostaria de abraçar aqui os nossos protagonistas mais vezes, né? Porque a riqueza das informações, da sabedoria que eles nos trouxeram, né? O saber que às vezes pensamos que só é o técnico que vale, afinal de contas terminamos enriquecendo aquele lado mais emocional, aquele lado mais sensitivo, né, e sentido da experiência humana. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês terem aceitado. Muito obrigado aos protagonistas que estão aí, né? Tem uma pergunta que eu gostaria de responder, né, que é uma pergunta que tem a ver com o futuro, né? E para isso, talvez seria importante rever um pouquinho essa nossa visão de futuro, né? O nosso projeto, né, ele pode ser contado de três maneiras: desde o início, desde o meio ou a partir do final. Desde o início, ele nos remete a um sonho antigo, aquele sonho muitas vezes sonhado da cidade desejada. Naturalmente, muitas iniciativas para construir um projeto a longo prazo terminaram naufragando por causa justamente de planos que não souberam sair da esfera do desejo. Entre a cidade desejada, que é uma utopia, e a cidade tendencial, que é o descaso, encontra-se a cidade real do planejamento, principalmente quando o planejamento e o orçamento conversam e dialogam, porque efetivamente quando o planejamento e o orçamento estão juntos, nós podemos fazer à margem das demagogias. Essa mesma história contada desde o final nos remete a um livro que é muito poético, filosófico, inspirador, que entregaremos hoje, né? E que usa como base os resultados de uma pesquisa sobre participação e comportamento, que percorreu a cidade e entrevistou numa primeira etapa 200 pessoas e posteriormente 1.208 pessoas. E a pergunta era: o que significa participação? Simples tão como isso. E como as pessoas participam, né? Na primeira etapa, que foi qualitativa, não tínhamos tempo para ser breves, né? Afinal de contas, o tempo não pode ser mesquinho quando tratamos com pessoas. Portanto, trabalhamos não apenas essas duas perguntas, mas 32 provocações, 32 mundos conceituais para entender a forma de ser e de pensar das pessoas aqui em São Bernardo do Campo. Fizemos perguntas sobre identidade, sobre relações de poder, sobre alteridade, sobre negociação, sobre relativismo, conservação e mudança, tensão e conflito, entre muitas outras. Foi um enorme esforço e uma mostra de sensibilidade por parte da administração para provocar a emergência desses saberes que existem na cidade, muitas vezes eclipsados pela nossa necessidade de urgência de interpretar, de limitar e construir verdades inabaláveis, que por um lado trazem segurança às nossas práticas e sustentam os nossos discursos, mas por outro lado limitam o nosso crescimento e empobrecem a nossa percepção do mundo. Era, portanto, um esforço necessário, pois qualquer planejamento de cidade é incompleto quando não se agrega a variável comportamental na sua equação. Implicitamente, queríamos saber que sociedade precisamos ser para ter a cidade que queremos ver. Mas quais foram os resultados alcançados? Entre outros, que o conceito de participação ele tem muitos significados, ele é polissêmico, há muitas definições. Só aqui em São Bernardo temos mais de 50. Né? Ele é cotidiano, a participação em São Bernardo é cotidiana, né? Ele ocorre na comunidade, ocorre na família, na escola, na igreja, antes mesmo de ascender às esferas institucionalizadas do orçamento participativo, do PPA, a gente participa. Nós somos seres participativos. E principalmente que a participação, assim como a liberdade e a democracia, entre outras, ela está em construção, ela está inacabada, ela está sempre se fazendo, mas ao mesmo tempo está sempre pronta. Assim são os melhores planejamentos, né? Planejamentos que se fazem todos os dias, sempre estão acabados, mas estamos sempre na construção contínua. Identificamos também que somos responsáveis e, ao mesmo tempo, vítimas de uma série de tensões que prejudicam a utopia da sociedade desejada.
Somos desconfiados e, paradoxalmente, profundamente influenciáveis. Observamos nas nossas casas o preconceito abrindo as nossas janelas. Culpamos sempre os outros, os corruptos são os outros, ou como diria Sartre, o inferno são os outros. Priorizamos o curto prazo, priorizamos os direitos sobre os deveres, os saberes técnicos sobre os saberes leigos. A leitura integrada da cidade é um desafio, a parte parece que é maior do que o todo. Finalmente, essa mesma história, quando contada desde a metade, ainda carrega a preocupação e o desassossego da equipe responsável pela pesquisa, pois a figura, alguma vez romântica, do batateiro se desmistificava pela nossa imagem refletida no espelho, nua, com as cicatrizes e as marcas dos nossos hábitos. Assim também identificamos duas forças invisíveis, uma estrutura forte, comportamental, que funciona tanto em indivíduos como em instituições, e um tipo de inércia difícil de vencer que faz que essa estrutura se mantenha. É o velho mito do Sísifo, condenado a carregar aquela pedra pela montanha, né, vê-la rodar para baixo e carregá-la novamente, né, num ciclo que se repete infinitamente até a chegada da redenção emancipatória. Esse recurso capaz de reverter o ciclo é certamente a participação, não apenas como forma de conseguir melhores planos, mas como instrumento de conseguir melhores pessoas, de transformar indivíduos em cidadãos, de deliberar a sociedade das suas serventias. A nossa é uma sociedade chamada a ocupar o seu lugar na história, certamente, e justamente esse é o lugar que estamos aqui construindo juntos. A essas pessoas que nos ajudarão a construir a base do conhecimento são aquelas que definimos hoje como protagonistas. Aqui conosco está Dona Maria, do bairro da Vila São Pedro, Dom Pedro, do bairro Taboão, e Dom Antônio, do bairro Assunção. Eles representam um grupo maior, que está aqui no auditório, e a outros que anonimamente produzem a cidade, e que a partir da sua sabedoria, paciência e carinho, fizeram que este grande projeto tivesse o sucesso que já tem, né? Muito obrigado por nos inspirar, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Muito obrigado por fazer-nos aquecer o coração. Tá? Aqui os nossos companheiros, na verdade, eles estão mais próximos da gente do que vocês imaginam, né? Às vezes um auditório pode até atemorizar, né? Mas a vida é muito mais dura, a vida é muito mais atemorizante e nós conseguimos superar isso muito facilmente, é verdade. Eu peço, por favor, a Dona Maria, para que você nos dê uma pequena saudação e nos fale um pouquinho, Dona Maria. Sim? Eu, Maria Gonçalves de Lima, cidadã brasileira, depois de muita luta e muita caminhada, mas sou uma pessoa orgulhosa do meu município e do meu país. E não desisto. Eu não conto história, eu sou a história do meu país. Obrigado. Quando entrevistei a Dona Maria, já faz um tempinho atrás, ela me questionou e me disse: Victor, afinal de contas, quem são os super-heróis? Super-heróis, acaso, não são aqueles que têm superpoderes? Mas se tem superpoderes, qual o mérito, então? Super-heróis somos nós aqueles que acordamos cedo, somos aqueles que não desistimos jamais. E nas palavras da Maria, justamente isso. Muito obrigado, mais uma vez, né? Obrigado por inspirar este projeto, obrigado por inspirar a gente. Dom Pedro, poderia nos falar um pouquinho como era São Bernardo quando o senhor chegou aqui? Sobre São Bernardo, eu fico muito obrigado de ser contemplado para dar umas explicações sobre São Bernardo, que eu sou são bernardense de 1955, que eu estou dentro. Então, o que eu pude fazer, fiz. Eu agradeço de ser convocado por senhor para dar essa explicação.
Muito obrigado. Obrigado. Há 40 anos na cidade, Dom Pedro plantou uma jabuticaba, foi isso? Né? Na frente da sua casa. E ele me comentava, né, que quando ele chegou jovem, forte, e a cidade não tinha nada. E que agora ele está fraco, fala baixo, e a cidade cresceu desproporcionalmente. Agora é ela, né, que é forte. Mas nós somos fortes também, né? Dom Antônio, você poderia falar um pouquinho com a gente? Sim, fazer uma saudação. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Marinho, pelo convite. Valeu. E eu estou aqui para representar a cidade que eu moro, né? Praticamente eu considero como minha cidade, né? Porque 42 anos, né? E eu sou do Vale do Jequitinhonha, cidade muito pobre do interior, né? Local que não tem recurso nenhum. Então, aqui São Bernardo, para mim, é uma cidade que está caminhando para o desenvolvimento, né? Marinho sempre está trilhando para desenvolver essa cidade para bem melhor. E eu agradeço por as benfeitorias feitas no nosso bairro, né, Marinho? Os vereadores, todos que colaboram, e o pessoal, toda a entidade de São Bernardo. Para isso, para mim, é uma grande honra, viu? E tem um item que eu queria falar sobre a saúde também, né? Porque vem sendo muito desenvolvida a saúde, mas ainda tem muito a trilhar, né? Na parte do... Não, é assim. Não porque está ruim, não porque está péssimo, porque antes era pior, né? Antes estava pior. Mas através do Marinho ele vem tentando botar as coisas no eixo, né? Na parte de especialista, hoje em dia, você vai num ponto, você demora 1 ano, 5 anos para ter um retorno. Então, acho que essa parte deveria ser vista. E para mim, eu agradeço sobre o andamento que está acontecendo, né? Antes as UBS eram tudo sucateadas, hoje em dia está bem desenvolvido, né? Eu agradeço muito e espero que na saúde seja bem melhorada mais ainda, né? Obrigado. Só um detalhe, quando eu entrevistei a seu Antônio, me chamou a atenção que na casa dele, né, as paredes estão cheias de quadros, com as casinhas bonitas, né, com uma vista do rio, e ele falava... E nenhuma das casas tem porta virada para o rio. Aí eu perguntei para o senhor por que essas casas não têm porta virada para o rio. Por quê? Eu sei. Mas uma coisa que eu vou destacar dessa fala, dessa história que é interessante, né, é a história do sucuri, que você me contou com o tempo, né? E é porque os indígenas, os índios, na verdade, eles se protegiam da sucuri e saíam pela porta de trás, né? E aí ele me fez uma reflexão, uma reflexão interessante, que quando veio aqui em São Bernardo, ainda tinha a mentalidade de sair sempre pela porta de trás e não olhar para a sucuri. E foi aqui, justamente em São Bernardo, que ele aprendeu a olhar nos olhos da sucuri, a enfrentar os seus problemas e entrar e sair sempre pela porta da frente. Bom, naquela época, a sucuri era uma lenda que atacava as crianças dos índios, né? Mas hoje em dia, existe a sucuri, que a gente tem que sair pela porta do fundo, a violência. A violência que hoje em dia é pior do que a sucuri do rio. Então é isso que eu queria retratar também, viu? Obrigado. A minha fala conversa muito com a fala da Nilsa, e eu só queria apresentar para vocês um pouquinho
da ideia dessa nossa secretária inovadora, do prefeito Luiz Marinho também, e desse projeto que fez, na verdade, uma foto, e uma foto que está ali. Não sei se vocês conseguem se identificar. Estádio 1º de Maio, 1000 pessoas, formando a palavra participação, porque participação é histórico. Muito obrigado. Obrigado, Marinho. Vamos parabenizar o Vitor pela essa exposição, pelas reflexões que ele nos traz, por ter mobilizado a participação desses 3 protagonistas que vão estar no livro colocando a sua alma, a sua visão, a história e a identidade de São Bernardo do Campo, mas que é a história e a identidade do Brasil e da vida de cada um. E vamos passar agora para a Nilza. E viu, Ângela, não é só você que fica nervosa, não. Eu estou muito nervosa. Bom, primeiramente eu quero dizer um bom dia, agradecer a presença de todos e de todas. Chegou o grande dia da gente lançar o nosso livro. Agora, o lançamento do livro ele não poderia, de fato, ser feito sem uma reflexão, mesmo porque vocês trouxeram elementos, né, para o nosso trabalho e para a nossa discussão e para aquilo que a gente acredita que é a participação de uma forma muito efetiva. Então, não poderíamos fazer um lançamento sem, de fato, fazer uma reflexão a partir dos elementos que essa pesquisa nos trouxe com a participação de vocês. Quero agradecer imensamente, né, o seu Pedro, a Maria, o seu Antônio e todos e todas que deram o seu depoimento na construção de pensar o que significa a participação em São Bernardo, como as pessoas participam. Então, o meu imenso agradecimento mesmo, porque foi a partir de vocês, como disse o prefeito ontem, que ficou a tarefa da gente buscar o que é ressignificar a participação, mas foram, de fato, os protagonistas que nos deram as respostas. Então, meu imenso agradecimento mesmo de tê-los à mesa, de tê-los no livro, de tê-los nessa cidade e que ter ajudado a gente a construir esse trabalho. Quero também cumprimentar o meu companheiro Vitor, com quem compartilho sonhos, desafios e dificuldades na construção de instrumentos que assegure verdadeiramente, né, a participação da população na construção aí do planejamento e implantação de políticas públicas. E, obviamente, um agradecimento especial ao meu companheiro, amigo de sonhos também, Arthur Chioro, o ministro Arthur Chioro, porque trabalhamos juntos aqui, discutimos a São Bernardo 2021, foi o início, né, lá atrás, como o prefeito disse, lançamos um livro, fizemos inúmeras coisas, não queríamos simplesmente fazer uma São Bernardo 2020 com um número cabalístico, nós queríamos, de fato, um planejamento que refletisse a necessidade da cidade e que também tivesse concretude na hora da gente implantar. Então, o Arthur fez parte desse processo, ele fazia parte de um grupo que discutia isso, ele fazia parte de toda a discussão que nós fizemos. Nada mais justo do que ele estar nessa mesa vendo esse acontecimento. Então, meu agradecimento a você. E, obviamente, não poderia deixar de fazer um agradecimento geral ao conjunto do governo, porque participação nessa cidade é marca e método de fazer governo. Então, não é uma secretaria, são todas as secretarias, são todos os secretários e secretárias, são todos os gestores que fazem a participação nessa cidade. E, obviamente, que eles não mediram esforços para que a gente estivesse aqui hoje. Hoje tem um monte de gente trabalhando para que a gente possa fazer isso. E também quero fazer um agradecimento, ela não está, mas virá, para a doutora Leila, porque nós fizemos um chamamento público, todo o seminário, todo o livro, ele foi bancado por patrocínio. E a doutora Leila Pereira, que é da Faculdade das Américas, é quem possibilitou a gente estar aqui e não ter custo para a prefeitura.
E aí eu já vou começar a dialogar com aquilo que o Vitor disse, né? A pesquisa nos revelou aí as tensões que a gente já tinha uma percepção, mas que ficou bem evidente e clara. Mas que a gente também já estava trabalhando para que essas tensões, né, fossem modificadas. A partir do momento que o prefeito Luiz Marinho se elege, propõe, ao chegar à administração, propõe que a gente faça um planejamento de longo prazo com a cidade, porque os macros problemas existentes não possibilitavam a gente pensar um planejamento de curto prazo. O orçamento participativo, embora seja um potente instrumento de participação, mas, e também de articulação, ele era insuficiente para responder aos problemas encontrados nessa cidade. Então, o desafio, ele lançou, ele vive fazendo isso com a gente, ele desafia a gente o tempo todo, ele é muito ousado, e aí nós articulamos e discutimos um conjunto do governo de utilizar um instrumento que já é assegurado pela Constituição, que, infelizmente, a maioria dos gestores não observa a importância dele, porque não é a ausência de instrumentos de gestão que nós temos nas administrações. Eu acho que a gente, normalmente, não consegue articular ou utilizar esses instrumentos da forma como se deve. E o plano plurianual foi o instrumento utilizado para que a gente pudesse pensar o PPA, o Planejamento da Cidade, que é o plano que organiza a gestão, e foi o que nós fizemos, e de uma forma diferenciada, com a participação da nossa sociedade. Porque, a partir do momento que a gente vai para as 29 regiões, que foi o projeto inicial, debate com a cidade, faz um diagnóstico dos problemas reais, levanta, de fato, as causas e consequências desse problema. A gente vê o valor, né, vê os recursos necessários para isso. A gente conseguiu ter uma visão melhor dos problemas da cidade, diagnosticar da forma como se deve, ter uma descrição correta desse problema e pensar uma cidade onde a gente poderia consertar, né, fazer uma concertação com a cidade para poder solucionar. O PPA foi essa possibilidade, articula, né, todos os atores e também articula todas as políticas, nos dá o tamanho do problema, quanto custa, quais os recursos que nós temos no município e o que a gente precisa buscar. E mais do que isso, ele nos dá uma visão de médio e longo prazo, ele possibilitou a gente ver em quantos anos a gente vai resolver o déficit habitacional. E eu não estou falando de déficit futuro, estou falando de déficit existente. Né? O Plano Local de Habitação de Interesse Social, coordenado aí pela Tássia, demonstrou que nós vamos precisar de 5 PPAs. Por isso que a gente não queria um planejamento com número cabalístico. Nós queríamos um planejamento que dialogasse com a necessidade, com a ação que nós precisamos fazer para resolver os problemas. Então, foram ações anticíclicas para responder a todas essas tensões que aparecem, que as pessoas têm dificuldade de pensar o longo prazo, né, que a gente vive na emergência e urgência, que nós somos pautados pela emergência e urgência. A maioria dos gestores vive essa situação. Agora, nós não podemos esquecer da emergência e urgência, mas nós temos que planejar a cidade de uma forma articulando o curto, o médio e o longo prazo. Então, esse diálogo e essa ação, que é uma ação anticíclica para quebrar essa relação estabelecida de não pensar a cidade e pensar só mandato, de uma forma que você não soluciona os problemas, foi a nossa possibilidade. A outra, que a gente também vem quebrando a lógica, né, é das pessoas terem dificuldade de ver o todo, e a pesquisa mostra isso, e só ver partes. Nós temos essa tendência, a gente foca aquilo que nos incomoda. Só que nós temos uma cidade que tem um contraste violento, um déficit social histórico, e que a gente não consegue resolver em 4, 8 ou 16 anos. Então, quando a gente propõe uma caravana da cidadania, que a gente dialoga com todas as regiões, nós vamos do Rude Ramos ao Pós-Balsa, e que a gente vê a situação do Alvarenga, a gente também começa a enxergar a cidade que temos e a sociedade que temos. Então, as caravanas das prioridades, ela nos possibilitou a ter um olhar diferenciado para o conjunto da cidade e dialogando com essa dificuldade de ver o todo e só ver parte. Também temos outras iniciativas que a gente vem quebrar essa lógica. A Ângela é um resultado disso.
Nós temos aqui projetos que vai para além do PPA, da questão orçamentária ou do planejamento, que é o projeto Território de Paz, que são as mulheres de paz, que busca, né, fazer e construir uma relação diferenciada para a cultura de paz nos seus territórios a partir de lideranças, certo? Em especial para uma cidade que a gente ainda vive uma situação de violência doméstica enorme. Ainda temos homens aqui que batem nas mulheres. Então, nós precisamos quebrar essa lógica. E essa relação é uma ação anticíclica que a gente fortalece, que a gente não vai quebrar, a gente não vai mudar o opressor. Nós vamos ter que empoderar os oprimidos e fortalecer os oprimidos, que a gente vai quebrar a relação de opressão da violência. E assim, e quando a gente dialoga com esses protagonistas que nos traz a sua história de vida, que conta assim, com a maior abertura, né? Porque assim são coisas íntimas que vocês vão ver no livro, não há possibilidade de a gente não ter, né? Que todas essas ações anticíclicas que a gente vem fazendo está tendo resultado. Agora, como nós vimos aqui ontem, ainda nós temos um percurso imenso para andar, né? Nós temos várias ações aqui que quebram com esta lógica estabelecida, em especial com a discussão do coletivo versus o individualismo, porque isso também ficou muito claro na pesquisa, que a nossa tendência é, de fato, pensar o nosso lado, o meu problema, e não o conjunto, e não o coletivo. E o Estado tem uma obrigatoriedade com o coletivo. Então, esses processos, né, seja o PPA, seja o orçamento participativo, seja as mulheres da paz, seja os agentes comunitários de saúde, seja, enfim, todas as ações que nós fazemos, os agentes de leitura, né, que também estabelece uma outra relação no território, não é só uma contação de história, mas é um espaço de reunir, é um espaço de encontro, é um espaço de troca, é um espaço de conhecimento e também de encontro dos diferentes. São espaços que a gente quebra também com a lógica do individualismo, que a gente junta e vê questões no coletivo, e a gente divide questões que nos diz respeito a todos, não é só a minha ou do outro. Então, essas ações, ela também vem quebrando com essa relação que a gente tem muito fortemente colocado, que é o individualismo versus o coletivo. E a gente é cobrado o tempo todo, mas você não resolveu o meu problema? Sim, nós temos que resolver o problema do coletivo. Tem exceções, obviamente, que tem que ter. Na vida tem. Agora, o Estado, obrigatoriamente, tem a responsabilidade de propiciar e melhorar a qualidade de vida de todos e de todas. Então, essas ações, ela vem fazendo a diferença aqui na nossa cidade. Também, quando a gente vem quebrando a lógica, quando as pessoas dizem, porque isso também ficou muito acentuado na pesquisa, que eu não sei falar, eu não sei participar, eu não tenho condições de participar. Então, a gente vem demonstrando, a partir de todas as ações que a gente vem fazendo no governo, que isso não é verídico. Nós todos temos condições de participar. Vocês viram a participação da sociedade civil aqui, com várias outras pessoas, né, palestrantes, que são referências acadêmicas no Brasil e no mundo, e que tiverem em pé de igualdade, né, fazendo um debate e uma reflexão sobre temas que nos diz respeito e que passa pela nossa vida o tempo todo. Então, são ações que a gente vem fazendo, né, quando a gente institui o Conselho Municipal de Orçamento, quando a gente faz conferência, quando vocês discutem diretrizes, vocês constroem o Plano Municipal de Educação, quando vocês constroem o Plano Municipal de Cultura, que a gente vai entrar já. Então, e aí, todo o trabalho, quando a gente provocou a cidade, a partir das duas perguntas: por que é tão difícil melhorar a qualidade de vida da nossa cidade? E como que nós podemos participar para melhorar? Foi uma provocação e demonstrou que nós estávamos com razão. Aí vieram trabalhos belíssimos, foram 2 nas mesas passadas, né, ontem, mas foram 20 trabalhos referendados do conjunto que apresentaram e que nós estamos apresentando, eles estão sendo apresentados aqui no seminário. Então, podemos, sim. Essa dificuldade que a gente diz que nós não sabemos, né, que a gente está chamando de um saber leigo e o saber técnico,
está demonstrado que não é real. Quando nós temos aqui Dona Maria, Pedro, Antônio, falando, quando vocês lerem os livros, os depoimentos e a construção que eles nos deram para que a gente pudesse construir, de fato, a sociedade que queremos, é muito importante. E eu quero fechar, né, porque acho que já está na hora, né, Arthur? Já estou passando do momento. Agora, nós fizemos várias ações, né, que vão contra a lógica estabelecida de que a participação, isso também era uma preocupação, porque a gente não pode pensar que estabelecer os espaços é suficiente para que a gente tenha a participação da população. E não dá também para a gente achar que esses espaços, né, são espaços que as pessoas vêm e que a gente vai tomar decisões racionais, porque nós não somos só racionais. Nós também trabalhamos com o subjetivo. Entender este lado da nossa população, entender que a subjetividade faz parte, que nós temos conflito, que essas tensões existem, nos ajuda a buscar correções de rota e afirmar a questão da participação como um direito e afirmar esse espaço como uma conquista, porque é isso que foi o tempo todo. A participação não foi dada, a democracia não foi dada, foi uma luta. Gente morreu, gente foram presas, para que a gente pudesse estar aqui hoje refletindo sobre esse espaço. E aí, a gente precisa continuar aqui refletindo, porque nós não terminamos ainda. Temos ainda várias ações para poder pensar, quando a gente diz quais são as possibilidades. Nós temos vários processos que nós precisamos aprimorar. Eu, particularmente, a gente vem trabalhando para que a gente possa, a partir do território, construir possibilidades com as comissões regionais de acompanhamento, com o Conselho de Saúde, de Educação, com lideranças, a gente montar e construir uma possibilidade de fazer um acompanhamento e monitoramento das políticas públicas que estão sendo implantadas no território, que a gente possa avaliar, possa monitorar e que essas políticas, de fato, mudem a qualidade de vida na nossa cidade. Então, eu quero imensamente agradecer todos que contribuíram para esse livro, todos que deram o seu depoimento. Cada vez que a gente lia os depoimentos, a gente chorava. Cada hora que a gente fazia uma revisão do livro, a gente chorava. Então, ele foi muito importante para que a gente pudesse estar aqui hoje. E foram vocês, obviamente, que nos possibilitaram isso. Então, o nosso grande agradecimento. Obrigada. Olha só, eu quero só fazer um fecho para esse espaço, eu acho que até é contraproducente. Na verdade, essa mesa ele abre o convite para a leitura do livro, para o conhecimento dessas histórias de protagonismo e para o que ela pode representar. Aliás, pelo que ela representou na história de São Bernardo, pelo que ela representa hoje e porque ela aponta na construção do futuro de São Bernardo do Campo. Eu acho muito interessante, e eu vou tentar aqui, em poucas palavras, passar um pouco a impressão que eu tenho a partir da fala do Vitor, dos protagonistas, da Nilza, é de quando a gente fala em participação e protagonismo, a gente tem que partir do pressuposto de que há racionalidade, mas há subjetividade. Mas, acima de tudo, há identidade, há histórias, há potência. Essa potência já existe quando se começa um processo, por exemplo, de gestão participativa. E dar espaço, canalizar, potencializar que ela possa emergir, não significa, para os gestores, para os agentes do Estado, para as lideranças tradicionais das instituições formais, capturar essa riqueza, mas exatamente permitir que ela possa se espraiar, que ela possa se expressar, que cada um possa, de fato, que a gente consiga dar voz. Mas, mais do que dar voz, é ter escuta. É ter escuta de verdade, porque um dos problemas que nós temos no diálogo hoje, no nosso país e acho que no mundo, e a internet é a expressão disso, né? Quando a internet surgiu, a gente ouvia dizer que a internet ia romper todas as barreiras da intolerância e que
todas as visões de mundo iam se contrapor, porque não haveria limite para segurar a informação, não haveria censura. E o que a gente observa hoje, nos nossos WhatsApps, nos nossos grupos, nas nossas trocas, é que nós fomos nos encontrando nos guetos. A internet, as mídias sociais também estão virando guetos. Aliás, Humberto Eco recentemente produz um artigo muito interessante, nos chamando à reflexão sobre isso. O quanto que a gente tem a potência de se comunicar e abrir para o mundo, e, ao mesmo tempo, a gente procura só aqueles que pensam como a gente, que vê a vida como a gente, que compartilham sem a capacidade de estabelecer o diálogo em que nós, de verdade, escutamos. E não apenas criamos espaços institucionais onde as pessoas até falam, mas não são escutadas. O desafio é, de verdade, buscar na história de vida, na identidade da cidade e, acima de tudo, romper esse gueto num espírito de alteridade, aonde a diversidade e a diferença é profundamente respeitada. Ela é constitutiva da relação democrática, o direito à diferença, a expressar diferentes visões de mundo, modos de pensar, né? Onde o contraditório, na lógica do agir comunicativo do Habermas, possa, de fato, se estabelecer, porque é assim que a gente constrói um processo de futuro. Mas ele tem que ser pautado sobre alguns princípios, em particular uma visão ético-política, que é o do compromisso com o futuro, o compromisso com a democracia, o compromisso com o respeito e o direito do próximo, né, de ter os seus direitos também respeitados. É um compromisso individual, mas, acima de tudo, um compromisso que emerge na dimensão do coletivo, né? Acho que esse é o desafio do Estado democrático moderno, um Estado que seja permeado ao interesse de todos. E isso é, fundamentalmente, uma vacina contra essa visão patrimonialista, essa visão de que ou setores empresariais, ou as corporações, inclusive as corporações dos servidores do Estado, ou os diferentes grupos de poder que se estabelecem, tomam o Estado para os seus interesses e, de alguma maneira, interditam para que as histórias de vida, as histórias de protagonismos, principalmente daqueles que aparentemente não têm voz, mas o Vitor nos mostrou que, antes dos espaços institucionalizados, essa participação já está ocorrendo, ela já está forçando a barreira das instituições, quebrando as margens dos rios, como dizia o poeta, né? Ele não consegue segurar a vazão das águas e, portanto, a população fala. Ele fala para o ministro e diz assim: a saúde não está boa, eu quero mais. É isso mesmo. Me incomodaria demais, e eu tenho certeza que a Odete e o Marinho, a Odete como secretária de saúde, o Marinho, o governo de São Bernardo, pensa o seguinte: se a gente chamasse as pessoas para dialogar com a gente, só para dizer que a gente está maravilhoso, que já fez tudo que já tinha que ter feito, é claro que a gente tem uma visão histórica de como estava, aonde nós já chegamos e aonde a gente quer chegar. Mas se for uma visão do burocrata, se for uma visão do gestor que é incapaz de olhar para o cidadão que está lá na ponta e diz assim: não está bom, não está do jeito que eu quero, não está no tempo que eu quero, não tenho o acesso que eu quero, eu não sou respeitado do jeito que eu quero. É isso, a grande conquista da democracia é que as pessoas param de achar que política pública é uma dádiva de Deus que cai do céu, certo? É um favor que é prestado pelo Estado, pelo agente de Estado, e que não é um direito dele. Portanto, numa cidade onde um cidadão é chamado para conversar e diz para o ministro, e diz para o prefeito, e diz para a secretária, diz para todo mundo que não está bom, é uma demonstração de protagonismo vigoroso e que tem que ser profundamente respeitado. Isso, particularmente, só me estimula. Semana passada eu estava conversando com a presidenta Dilma, porque nós estamos fazendo esse Dialoga Brasil, viajando o Brasil inteiro, né? E eu disse para ela o seguinte: eu começo todas as minhas falas, quem viu pela televisão, quem vai acompanhar, nós vamos vir para São Paulo, muitos de vocês vão participar, eu sempre começo assim, né? O SUS é uma grande conquista, esse copo não vai ajudar muito, mas quando a gente pega um copo transparente, dá para fazer uma bela figura de linguagem. Até 88 o copo estava vazio, o brasileiro não tinha direito nenhum à saúde. Aí a gente começou a encher o copo, e hoje entrega mais vida.
Mas o copo não está cheio. Aliás, esse copo nunca vai estar cheio, porque nós somos portadores de desejos, de sonhos. Nunca acaba. Os sonhos que vocês tiveram quando chegaram a São Bernardo, ou quando vocês eram jovens, não morreram. Eles foram sendo batalhados, construídos, e foram se ressignificando em novos sonhos. Uma cidade como São Bernardo tem que ter essa capacidade. A grande questão é a seguinte, é o nosso compromisso com a justiça social, o nosso compromisso com a democracia, o nosso compromisso com a chamada equidade, que é diferente de igualdade, que é olhar mais para quem mais precisa, é fazer falar quem menos fala, né? Tem um filósofo, eu quero terminar com isso, que ele diz uma coisa muito bonita, ele diz o seguinte, nós somos co-construtores do universo. É uma frase muito cheia de significados, mas eu digo o seguinte, nós somos co-construtores do planeta que a gente vive, do país que a gente vive, da cidade que a gente vive, da comunidade que a gente vive. Somos co-construtores. São Bernardo vem construindo ao longo desses 7 anos, últimos 7 anos, mas na verdade não começa com o prefeito Luiz Marinho, começa com a história de cada um dos bernardenses, com a história do movimento sindical, com o movimento social, com o movimento popular, com a participação das entidades religiosas, enfim, com toda uma história que o livro e a pesquisa com certeza retrata, que hoje é referencial. Eu só espero, sinceramente, que esse livro possa nos ajudar cada vez mais para ter uma cidade mais justa, mas, acima de tudo, melhor de se viver. E eu espero que, sinceramente, que um projeto como esse possa ter continuidade para que a gente possa continuar escrevendo uma história tão bonita, tão vigorosa, tão democrática e tão inclusiva como São Bernardo vem fazendo nos últimos anos. Muito obrigado. Essa mesa. Muito obrigado ao nosso ministro de Estado da Saúde, doutor Arthur Quioro, aos nossos palestrantes. Eu convido ao palco o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, para prestar homenagem aos nossos palestrantes, entregando a eles uma lembrança da nossa cidade, um kit de São Bernardo. Primeiramente ao senhor Antônio, recebendo aí das mãos do prefeito uma lembrança da nossa cidade. Uma salva de palmas ao senhor Antônio Amaral, palestrante, protagonista da nossa cidade. Recebe também das mãos do prefeito a senhora Maria Gonçalves. Uma salva de palmas para a dona Maria Gonçalves, protagonista. E da mesma forma, o senhor Pedro da Costa. Uma salva de palmas, senhor Pedro, também protagonista. E ao nosso querido moderador, o ministro de Estado da Saúde, recebe agora das mãos do prefeito Luiz Marinho um kit da nossa cidade. Ele conhece bem São Bernardo, recebendo aqui o kit também, como forma de agradecimento. A Nilza e o Vitor não recebem, tá? Eles não. É isso aí, agora uma foto oficial com os componentes dessa terceira mesa redonda deste seminário. Vamos lá, então. Uma salva de palmas aos palestrantes, moderador, fizeram parte desta mesa redonda, aos nossos protagonistas. Muito obrigado por toda a contribuição conosco. Em instantes, teremos aqui no palco a apresentação cultural das crianças da nossa cidade. Antes, alguns avisos importantes. Ao final deste seminário, teremos o lançamento do livro Protagonismo e Participação em São Bernardo do Campo. Ele é gratuito e, para recebê-lo, basta entregar sua pulseira, juntamente com a ficha de credenciamento preenchida, que se encontra dentro do kit que vocês receberam. Então,
Para receber o livro, basta entregar a pulseira e preencher a ficha de credenciamento que vocês receberam no kit de entrada, ok? Aproveitamos para destacar e agradecer a presença de forma genérica. São muitas autoridades, não daria tempo para nominá-los, mas todos os secretários municipais de todas as cidades, tem gente de Campinas, São Bernardo, cidades vizinhas, Santo André, São Caetano. Muito obrigado pela presença de todos, a todos os palestrantes que participaram da mesa do seminário no dia anterior e também na mesa de hoje, a todos os protagonistas que fazem parte do livro, a todos os deputados estaduais, federais, muito obrigado pela presença de todos, vereadores também, muito obrigado, presidentes de câmaras também aqui presentes, muito obrigado pela presença, prefeitos municipais, muito obrigado a todos também pela presença, universidades, entidades religiosas, demais convidados, a imprensa. Por favor, uma salva de palmas a todas as nossas autoridades. Muito obrigado por prestigiar o nosso seminário.